Bom dia! Sejam bem-vindos à videoconferência da M. Dias Branco, referente aos resultados do segundo trimestre de 2025. Estão presentes os senhores Gustavo Lopes Teodósio, vice-presidente de Investimentos e Controladoria, e Fábio Cefali, diretor de Novos Negócios e Relações com Investidores. Informamos que este evento será gravado e que, durante a apresentação da empresa, todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas apenas para analistas e investidores. A tradução está disponível clicando no botão Interpretation. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, o áudio original em português pode ser silenciado clicando em Mute Original Audio na parte inferior da plataforma. A transmissão também está sendo realizada simultaneamente no YouTube no endereço www.youtube.com/rimdias. Gostaríamos de esclarecer também que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da M. Dias Branco, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da M. Dias Branco e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Gustavo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Gustavo, pode prosseguir. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à nossa teleconferência de resultados desse segundo trimestre de 25. Bom, antes de a gente começar a mergulhar nos números, eu gostaria de iniciar expressando profundo agradecimento a todo o time da M. Dias Branco. O excelente desempenho que a gente apresentou nesse trimestre é resultado direto da dedicação, do empenho e da paixão de cada um dos nossos colaboradores. Temos o prazer de anunciar que, graças a esse esforço, a M. Dias entregou um trimestre de resultado bastante sólido, demonstrando a resiliência do nosso modelo de negócio e a eficácia na execução da nossa estratégia. Apesar de um cenário desafiador, a companhia alcançou um desempenho financeiro robusto que reflete nosso compromisso com a geração de valor, a eficiência operacional e a evolução consistente que a gente vem comentando com todos vocês em nossos calls de resultado. Antes de passar a palavra para o Cefali, eu queria iniciar destacando alguns pontos que marcaram bem esse desempenho no período, né? Primeiro, o nosso lucro líquido atingiu 216 milhões, isso representa um aumento de 14% em relação ao ano anterior, e superando significativamente as expectativas do mercado, né? Impulsionado muito por uma gestão financeira eficiente, um EBITDA de 345 milhões, representando também um crescimento de 2,4% ano contra ano. Demonstramos um controle de despesas, eu diria que exemplar. Nossas despesas gerais de vendas e administrativas representaram 20,8% da receita. Se nós compararmos com o ano passado, esse grupo, né, de SG&A estava representando quase 24%. A gente vem falando muito com vocês sobre as iniciativas de otimização, aumento de produtividade e muitas ações de inflation avoidance. Se a gente eles pegarem número absoluto, né, ano contra ano, a gente não só neutralizou a inflação, como a companhia fez reduções, inclusive, ano contra ano. Isso representou também um fluxo de caixa livre operacional de 416 milhões, crescendo, quase dobrando em relação ao mesmo período do ano passado, um crescimento de 97%. Então, além da disciplina na gestão do SG&A, muita disciplina no capital de giro, na saúde financeira, e em função disso,
nós estamos encerrando o trimestre com uma posição de caixa líquido de 328 milhões, né? Lembrando AAA na Fitch, ou seja, mantendo uma estrutura de capital sólida em um baixíssimo nível de alavancagem. Então, o que nos posiciona de uma forma excelente para futuras oportunidades de crescimento. Bom, enfim, esses resultados reafirmam a nossa estratégia, estratégia que a gente vem implementando já há algum tempo, focando em fortalecer nossas capacidades comerciais. Fizemos mudanças importantes nessa área no ano passado, a gente começa a colher já esses resultados e continuando na busca de um crescimento sustentável, com margens atrativas para os próximos trimestres. Queria agradecer novamente a presença de todos, eu vou passar para o Cefali, e aí na sequência a gente volta para a sessão de Q&A. Fábio, por favor, bem-vindo. Gustavo, bom dia. Obrigado aqui pela introdução. Bom dia a todos aqui por nos acompanharem no call do segundo trimestre. Antes de entrar aqui nos números, eu gostaria só de dizer aqui que a imagem que está no início do call é uma foto que foi tirada na convenção de vendas da M Dias no início desse ano, que reuniu todas as áreas da empresa, time de vendas, de indústria, logística, finanças, RH, sustentabilidade, marketing, absolutamente todos os times, e mostra aqui que está todo mundo imbuído do mesmo desejo, que é de fazer M Dias crescer e crescer com rentabilidade, com retorno, espírito de superação e espírito de bater meta, né? Então, é com esse espírito que a gente entrou em 2025 e que a gente já começou a ver uma evolução muito positiva dos resultados. Seguindo aqui na apresentação, eu vou passar aqui esses números, porque já foram citados pelo Gustavo, e iniciar aqui a apresentação. O primeiro tema que a gente gostaria de compartilhar aqui com todos é sobre execução e construção do futuro, que é algo que a gente já vem mencionando aí nos últimos trimestres. Os resultados que foram vistos agora no segundo tri são resultados que não aconteceram por acaso, né? Nós definimos um plano e executamos esse plano, ou melhor, estamos executando esse plano, né? Um plano que foi estabelecido a partir de algumas prioridades, né? A prioridade número um, que é um plano comercial claro de crescimento e rentabilidade, evoluir e acelerar as nossas capacidades comerciais, a revisão contínua da estrutura de custos e despesas da M Dias, que é algo que a gente já viu de forma bastante evidente já nesse segundo trimestre, a busca por aumentar a produtividade fabril e de distribuição. Então, assim, aqui existe algo bastante importante, que é o crescimento dos volumes, nos ajuda a diluir custo fixo e melhorar as nossas margens e os retornos, e o desenvolvimento também contínuo e a prática de uma cultura ágil, né? Então, todo o plano foi definido e foi desenhado, está sendo executado a partir dessas prioridades. À direita aqui do slide, a gente cita algumas das ações, né? Que a gente mantenha um foco contínuo em sellout, com mais presença no ponto de venda, o aperfeiçoamento do nosso plano comercial, que está olhando agora o trimestre, né? E aí isso envolve praticamente todas as áreas da empresa, principalmente aquelas que estão no front do comercial, a evolução na rota ao mercado, que é a forma como a gente chega nos nossos clientes, e também na gestão dos distribuidores, que é um canal que a M Dias começou a investir mais ao longo dos últimos anos. Aceleração dos programas de produtividade e fortalecimento da gestão matricial de despesas, que é algo que vem ganhando corpo e bastante relevância na empresa. E o aprimoramento dos indicadores de serviço, assim, olhando aqui principalmente os nossos clientes e as métricas de satisfação dos mesmos, né? Então, sim, os resultados não foram por acaso, houve aqui um plano desenhado e que está sendo executado e todo o time imbuído do mesmo espírito. Tem o time que vende e o time que ajuda a vender, né? Então é com esse espírito que a gente entrou em 2025.
Citando aqui alguns outros exemplos, né? O Food Service, que é um canal de distribuição que a gente começou a falar um pouco mais aí ao longo dos últimos trimestres, que reúne principalmente as categorias de farinha de trigo e gordura, né? A gente teve aqui alguns eventos importantes ao longo dos últimos meses. A gente lançou a farinha Boulanger, que é uma farinha que tem um alto valor agregado, que atende pizzarias e padarias que precisam de um produto diferenciado. A farinha medalha de ouro para pães congelados, pães embalados e confeitarias. Mudamos a identidade visual da linha de farinha fina, né, que é a Fina Mix, e lançamos uma plataforma digital até para dar um pouco mais de fluidez na relação com os nossos clientes que precisam desse tipo de produto. Só voltando aqui, essa imagem que está à direita, acho que assim ilustra bem uma das iniciativas que nós estamos fazendo, que é o programa Portas Abertas, que nós convidamos os nossos clientes em várias regiões do Brasil para que conheçam as nossas unidades industriais. E na foto aqui a GME, que é a nossa planta de produção de óleos vegetais, né? Mas é algo que estamos fazendo também nos moinhos no Nordeste e no Sul do Brasil. Fizemos no primeiro semestre desse ano um dia que foi chamado do Dia do PDV, né, com o espírito de que somos todos vendedores. Esse dia, PDV é ponto de venda, né? Esse dia reuniu colaboradores de diversas áreas da empresa, foram mais de 370 pessoas que estiveram em mais de 130 lojas em 40 cidades e em 20 estados, né? Então, é uma ação que, de fato, proporcionou a vivência, a proximidade com os clientes e consumidores, não só do time de vendas, que realmente tá nessa função todos os dias, mas inclusive dos nossos times que ficam no back-office da empresa. Tivemos também no mês de maio a APAS, que acontece todos os anos. A M Dias foi premiada, foi reconhecida na categoria Stand Mega. Então, esse é um momento importante no relacionamento com os nossos clientes. Nosso stand foi eleito o melhor em termos de conceito, de ação promocional, visual merchandising e stand sustentável, e ficou na terceira posição em termos de comunicação visual. Então, fica aqui o nosso agradecimento e reconhecimento de todo o time que se empenhou muito no desenho desse stand, na confecção e na execução nesses dias que tivemos a APAS. Aqui um olhar de médio e longo prazo, que é o resultado dos investimentos em marketing que tem sido feito, que foram feitos ao longo dos últimos anos, né? Das 50 marcas mais consumidas nos lares brasileiros em 2024, aqui é uma pesquisa feita pela Kantar, né? Três marcas são da M. Dias Branco, a Vitarella, a Piraquê e a Richester, e essas marcas ganharam relevância de 2023 a 2024. A Vitarella ocupa a 10ª posição, subiu uma posição, Piraquê a 27ª, subiu 6 posições, é uma das marcas que tem recebido mais investimento em marketing. A Richester ocupa a 40ª posição e subiu 5 posições, né? Então, a mídia está muito focada em volume, em crescer receita, e ao mesmo tempo na construção das suas marcas. E um parênteses importante aqui, a marca Vitarella é a primeira, né, em termos de relevância nos lares, nas categorias de biscoitos e massas. Mantivemos os investimentos aqui em marketing e trade, né? Aqui só para citar 4 exemplos de coisas que já aconteceram, né? Todo investimento que foi feito na festa de São João, nas marcas Vitarella e Fortaleza, principalmente, no Ceará e Pernambuco, todos os materiais promocionais de ponto de venda, que são importantíssimos para o giro dentro das lojas, a ativação do lamen não frito, que foi uma das principais inovações e principais lançamentos de 2024 e que nós temos investido bastante. E toda a questão de sampling, principalmente com a marca Piraquê, aqui é apenas um exemplo no estado de São Paulo, com os produtos maltados e os cookies.
Em termos de lançamentos, tivemos dois sabores novos no Personal Cracker, na marca Piraquê. O biscoito presuntinho, queijinho e novas embalagens, que é esse multipack que tem 12 pequenos pacotes. Passando aqui para os números de mercado e receita líquida. Esses números aqui é importante ressaltar, aqui não são números da M Dias, são números dos mercados de biscoitos e massas. Então, o que nós vemos aqui na parte superior das duas tabelas é que tanto na comparação ano contra ano, quanto na comparação tri contra tri, os mercados de biscoitos e os mercados de massas apresentaram crescimento em valor, que aqui é o faturamento em reais dos mercados. O mercado de biscoitos apresentou aqui uma queda de 3% na comparação ano contra ano. A gente acredita que isso tenha alguma relação com o aumento de 8% que a indústria fez entre o 2T24 e o 2T25, que impactou também em 2% o número de unidades vendidas. Agora, quando a gente olha a informação mais de curto prazo, que é do primeiro trimestre de 25 para o segundo trimestre de 25, o mercado de biscoitos cresceu em valor, cresceu em volume 3%, cresceu em unidades vendidas e o preço médio aumentou 2%. O mercado de massas cresceu em valor nas duas comparações, ficou estável em volume versus o ano passado, cresceu 9% na comparação com o primeiro TRI, 9% também em unidades vendidas e ficou com preço médio estável versus o primeiro trimestre desse ano. Aqui sim são os números da M Dias Branco. Então a gente vê começando aqui pelo lado esquerdo do slide, a receita líquida versus o 2T24 cresceu 4%, versus o 1T25 cresceu 23%, é um crescimento de dois dígitos. Em termos de volumes versus o ano passado, houve uma retração de 10%, e versus o primeiro TRI de 2025, um aumento dos volumes de 16%. É importante explicar essa queda, essa retração de volume de 10%. Aqui basicamente são dois fatores, um fator interno e um fator externo. Fator externo aqui tem a questão do mercado de biscoitos, que caiu 3% em volume versus o segundo TRI 24, e tem uma questão interna também importante, que no primeiro trimestre de 2024 nós fizemos uma mudança relevante de sistema na M Dias, implantamos o SAP, então a gente precisou do primeiro TRI para fazer essa mudança, e uma parte da reposição dos estoques nos clientes acabou acontecendo ao longo do segundo trimestre. Então isso criou uma base de comparação 2T25 versus 2T24 mais difícil, né? Agora, se a gente volta um pouco no tempo e compara o 2T25 com o 2T23, 22 e 21, houve crescimento dos volumes. O preço médio cresceu nas duas comparações, 15% versus o ano passado e 6% versus o primeiro TRI de 2025. Esse crescimento versus o primeiro TRI de 2025 tem dois fatores. O carrego dos aumentos, dos reajustes que foram feitos no primeiro trimestre e também um efeito mix favorável aqui entre o período. Quando a gente olha aqui no slide seguinte, a evolução da receita líquida por grupo de categorias, que é o modelo que nós temos usado desde o terceiro trimestre de 2024, os produtos principais que reúnem os biscoitos, as massas, as margarinas, moinhos de trigo e refino de óleos vegetais, que são as farinhas, o farelo, as gorduras industriais, e as adjacências, que são os bolos, snacks, misturas, os saudáveis, as torradas, os molhos e os temperos. Nós apresentamos crescimento em todas as visões. Os três grupos cresceram na comparação com o ano passado, 3%, 3% e mais 11% aqui nas adjacências, que são categorias com um potencial de crescimento mais alto. E na comparação com o primeiro TRI, houve um crescimento de dois dígitos nos produtos principais. Isso aqui explica
uma parte do efeito mix favorável do primeiro para o segundo trimestre, moinhos de trigo e refino de óleos vegetais também com crescimento forte, de 9%, e as adjacências cresceram 29%, né? Nessa comparação do 1T para o 2T. Passando aqui para a seção de custos e despesas, eu vou começar aqui com as três principais linhas que impactam o nosso custo variável, que é o câmbio, o trigo em dólares e o óleo de palma também em dólares. Então, quando a gente compara o segundo TRI de 24 versus o segundo TRI de 25, e relembrando que são números do mercado, tá? Não são os números que transitaram no resultado de M-Dias, né? Houve um efeito desfavorável do câmbio, né? De 5,2, 5,3 para algo mais próximo de 5,7, na comparação desses períodos. O trigo praticamente de lado nessa comparação, ao passo que o óleo de palma teve um aumento relevante, né? Algo ali próximo dos US$ 1.100 a tonelada no ano passado, para mais próximo de US$ 1.250 a tonelada nesse ano, né? Então, tem uma comparação aqui, uma dinâmica desfavorável de custo ano contra ano. Quando a gente olha a dinâmica de curtíssimo prazo do primeiro TRI para o segundo trimestre, nós já vemos aqui que houve apreciação do real, o trigo em dólares ficou de lado e o óleo de palma já começou a mostrar uma redução do primeiro para o segundo trimestre. Quando a gente olha essas variáveis refletidas no nosso custo variável, essa é a informação que a gente tem. O custo variável por quilo no segundo TRI de 2024 foi R$ 2,7, foi subindo ao longo do ano, em função da desvalorização do real e da alta do óleo de palma em dólar, até chegar a R$ 3,2 no segundo TRI de 2025, né? O nosso custo fixo por reais passou de 0,9 para 1,1 e permaneceu nesse patamar até o segundo trimestre. O preço médio, aqui são as variáveis que acabam impactando a nossa margem bruta, né? O preço médio foi de 5,2, subiu, reduziu um pouco aqui do quarto TRI para o primeiro trimestre, foi de 5,6 para R$ 6 por quilo no segundo TRI. E aí, de novo, em função de dois fatores, dos repasses feitos ao longo do primeiro trimestre e de um efeito mix positivo, principalmente em função da retomada do crescimento da categoria de biscoitos. E assim encerramos o segundo TRI com uma margem bruta de 33,4%. Em termos de despesas, né, resgatando o comentário que o Gustavo fez aqui na introdução do call, o SG&A, que são as despesas com vendas e administrativas, né, como percentual da receita líquida, a gente encerrou esse TRI com 20,8%, abaixo do primeiro TRI de 2025 e abaixo também do segundo TRI de 2024, né? Então, houve uma melhora aqui em termos relativos, quando a gente compara com a receita líquida, e melhora também em termos nominais. Tivemos R$ 621 milhões de despesas no segundo TRI do ano passado e R$ 565 milhões no segundo TRI desse ano, né? Abrindo aqui por despesas com vendas e administrativa, houve redução nos dois grupos de despesas. Despesas com vendas, 531 milhões para 477, e as despesas administrativas de 90 milhões para 88 milhões nesse ano. Então, juntando o que aconteceu na receita, margem bruta e nas despesas, a gente vê aqui um crescimento muito forte do EBITDA do primeiro TRI de 25 para o segundo TRI, 161 para 345 milhões de reais, e versus os 337 milhões no ano passado. Então, o nosso EBITDA cresceu tanto na comparação trimestral quanto na comparação anual. Encerramos o período aqui com 12,7% de margem EBITDA. O lucro líquido apresentou praticamente a mesma tendência, né? Um crescimento bem forte versus o primeiro TRI desse ano e crescimento também versus o segundo TRI do ano passado,
com expansão de margem, aqui no caso é a margem líquida do trimestre, que foi 7,9%. Passando agora para a geração de caixa, dívida e os investimentos. Geramos no trimestre 416 milhões de reais de caixa operacional, 696 milhões no primeiro semestre, então houve crescimento aqui nas duas comparações. E voltando aqui para o trimestre, essa geração de caixa foi resultado da melhora dos resultados, os 345 milhões de reais de EBITDA, e da liberação de capital de giro de 83 milhões de reais. Entendendo aqui mais no detalhe o capital de giro, fornecedores, houve aqui uma redução de 2 dias versus o primeiro trimestre, clientes de 1 dia e estoques de 100 dias para 75. Então, assim, boa parte da liberação de capital de giro veio da linha de estoques. Olhando aqui a nossa alavancagem e posição de caixa no balanço, nós encerramos o trimestre com caixa líquido, que significa mais caixa do que dívida, em 328 milhões de reais, uma alavancagem de -0,1, de novo, aqui significa ter mais caixa do que dívida, e o rating AAA pela Fitch pelo 7º ano consecutivo, que é a perspectiva aqui mais alta de rating da Fitch. Mais de 67% da nossa dívida está no longo prazo, né? Com destaque aqui para os vencimentos a partir de 2028, que são basicamente os vencimentos do CRA que foram emitidos em 2021. Os investimentos, aqui na visão semestral, né, porque são questões mais de longo prazo, com impactos no longo prazo, cresceram 25%, totalizaram 142 milhões de reais nesse primeiro semestre. No ano passado, dos 113, 30 milhões ainda tinham relação com os investimentos que foram necessários para a mudança de sistemas e a implantação do SAP, né? E aqui nas duas imagens ao lado, alguns exemplos desses investimentos focados em eficiência produtiva, operacional, energética, digitalização das nossas plantas. Então, a gente mantém uma agenda bastante forte e robusta de investimentos na nossa operação, tanto em sistemas quanto nas questões de distribuição e produção. Um capítulo que a gente quer abrir aqui com vocês também são os investimentos em inteligência artificial. Aqui só trazendo dois exemplos. Aqui no final da minha fala a gente vai passar um vídeo bem breve aqui para ilustrar o que está sendo feito, mas investimentos na indústria, né, com foco em manutenção, né, manutenção preditiva e prescritiva, que já acontecem com recomendações baseadas em insights de inteligência artificial, que nos ajuda inclusive na redução das manutenções corretivas emergenciais, investimentos que estão sendo feitos também em vários processos de back-office, e naquele mesmo espírito tem o time que vende e o time que ajuda a vender. Então, o time de finanças hoje oferece para o time de vendas uma série de relatórios que antes a gente precisava de cerca de 2 semanas para preparar esses relatórios, hoje são feitos de forma totalmente automatizada, inclusive as análises, e a gente faz isso em menos de 24 horas, algo que era oferecido para 30 pessoas, hoje é oferecido para mais de 300 pessoas. Então, são relatórios personalizados que estão disponíveis em menos de 24 horas para 300 pessoas. Relembrando a nossa estratégia, né, o crescimento do negócio atual no Brasil inteiro, hoje com uma única diretoria comercial à frente desse negócio, as outras categorias que são as adjacências e o nosso crescimento na operação internacional da Las Acaças e também com as exportações. Passando aqui para o capítulo de ESG, acho que assim, destaque positivo para o indicador de mulheres na liderança, que ganhou 4,4 pontos percentuais na comparação trimestral e também no semestre.
Esses indicadores aqui na esquerda apresentam um leve recuo. Agora, isso tem relação direta com o volume de produção, né? Então, acho que eu vou encerrar essa parte da apresentação. Na sequência, a gente vai passar para o Q&A. Eu só peço para o time da MZ colocar o vídeo que vai ilustrar uma das iniciativas que nós temos em inteligência artificial. A transformação digital é fundamental para empresas que buscam agilidade, decisões precisas e vantagem competitiva. Com investimentos em automação e inteligência de dados, aceleramos decisões e fortalecemos nossa posição no mercado. Agora, queremos apresentar nosso case de uso de inteligência artificial aplicado à gestão da margem de contribuição, solução que foi desenvolvida com o apoio de grandes parceiros. Manu, nossa assistente virtual, agora é capaz de avaliar e analisar dados de margem de contribuição, personalizando relatórios para mais de 300 pessoas. Relatórios em textos, gráficos, áudio e vídeo. Antes, com uma equipe restrita e muitos clientes internos para atender, havia uma dificuldade em gerar insights granulares e em tempo hábil para decisão eficaz. Agora, com a Manu e a inteligência artificial, as análises foram automatizadas, rápidas e personalizadas em diferentes níveis como região, canais de distribuição, marcas, família de produtos, entre outros. Com isso, a M. Dias Branco garante que seus colaboradores recebam as informações certas no momento certo. Sem contar que o acesso aos dados foi ampliado de 30 para 300 pessoas e o tempo de análise foi reduzido de 2 semanas para 24 horas. Agora, com a Manu, os colaboradores têm acesso aos insights de forma ágil e objetiva. Essas informações já estão sendo entregues ao time comercial e são feitas totalmente com inteligência artificial. Confira como ficou a análise da margem de contribuição em uma das regionais. Em janeiro de 2025, a Regional Bahia e Sergipe registrou uma margem de contribuição realizada de 23,5 milhões, superando a margem orçada de 21,3 milhões, resultando em uma variação positiva de 2,2 milhões. Esta é uma representação de como fica o relatório gerado em PDF. Seguimos transformando o futuro com tecnologia. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, pressione o botão levantar a mão ou raise hand. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila clicando novamente no botão. A nossa primeira pergunta vem da senhora Renata Cabral, do Citibank. Por favor, pode prosseguir. Olá, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade e parabéns aí pelos resultados. Eu tenho duas perguntas aqui, tá? A primeira, o release menciona, né, ajustes de execução e investimentos em regiões com maior potencial de crescimento para os produtos principais. Minha pergunta é se vocês poderiam detalhar, né, as regiões e qualitativamente os principais efeitos positivos que vocês viram aí ajudando, né, para o resultado do trimestre. E a minha segunda pergunta é sobre a alíquota efetiva de imposto, né, que esse trimestre foi bastante baixa, né, e tem explicações sobre os benefícios fiscais. A gente queria entender, né, quanto que isso foi um one-off desse trimestre ou se vai ter eventualmente respingos aí para os próximos trimestres. Obrigada. Oi, Renata, bom dia. Quem está falando aqui é o Fábio. Obrigado aqui pelas suas perguntas. Eu vou começar pela da alíquota efetiva e aí depois a gente passa aqui para a primeira pergunta, tá? Então, acho que é importante aqui dar o contexto. A gente teve uma alíquota efetiva nesse TRI próxima dos 3%. A gente comentou nos últimos trimestres que, em função da tributação das subvenções para investimentos, a gente deveria ver um aumento da alíquota efetiva para ser algo próximo dos 15%, numa visão anual, podendo ter alguma volatilidade trimestre a trimestre, principalmente em função de efeitos não caixa, né? E foi exatamente isso que a gente viu nesse TRI, né?
houve ali uma provisão de despesa no resultado referente, no resultado financeiro, referente a algumas perdas com swap. E, de novo, é um efeito não caixa, que obviamente pode mudar no futuro. Isso para o swap da dívida em dólar, que a gente troca dólar para CDI, né? E aí, como houve a apreciação do real no período, a gente teve esse impacto desfavorável não caixa no resultado, que acabou contribuindo para essa alíquota efetiva no trimestre abaixo dos 15%, né? Mas talvez de forma mais estrutural, numa visão anual, o ideal seja considerar uma alíquota próxima dos 15%. Posso só complementar aqui em relação ao taxa efetiva, Fábio? Oi, Renata, obrigado pela tua pergunta. Nós também, além do efeito que o Fábio mencionou, a gente lançou também nesse trimestre todo o crédito de depreciação após a nova lei que tributa as subvenções. A gente estava calculando ao longo dos trimestres, a gente estava buscando junto aos governos a homologação dos bens incentivados, para a gente não ter nenhum tipo de questionamento por parte da Justiça. A gente só conseguiu a listagem homologada pelos governos, ativo por ativo, no final do trimestre. Então, nesse TRI você vai ver um crédito em função da depreciação, depois daquela taxação dos incentivos fiscais, né? Você tem direito a esse crédito da depreciação, acumulado no semestre, mais lançado apenas nesse TRI, tá? Então tem esse efeitozinho também. Renata, é o Fábio aqui de novo. Então, voltando para a sua primeira pergunta, né, com relação à expansão nas regiões com maior potencial de crescimento, aqui a gente está falando basicamente de Sul e Sudeste. Acho que vale aqui pontuar algumas questões que foram feitas ao longo dos últimos meses. Acho que a primeira, hoje a gente tem um time único, né, que olha o Brasil inteiro do ponto de vista comercial para os negócios principais, aqui biscoitos, massas e margarinas. Então isso tem dado uma outra agilidade e sinergia com as demais regiões da M. Dias, isso pensando aqui no ângulo dos nossos clientes. Um segundo ponto, todo o processo de gestão de receita ou revenue management, que envolve tanto o processo de precificação como gestão das verbas comerciais. A gente está conseguindo chegar num bom equilíbrio entre precificação, crescimento dos volumes e margem, né? Os investimentos em marketing que têm sido feitos, tanto para a construção das marcas, como, por exemplo, Piraquê, que é uma marca importantíssima no Brasil inteiro, mas especialmente no Sudeste, né? Como também os investimentos em marketing no trade, dentro das lojas, para dar giro aos nossos produtos e fazer a empresa crescer e recuperar o market share. Então, assim, só para citar aqui talvez 3 exemplos, né? Assim, que tem, assim, de fato contribuído para uma melhora nos resultados dessas regiões que têm o maior potencial de crescimento. Perfeito, Fábio. Obrigada, Gustavo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe, do Scotiabank. Aqui quem está falando é o Fábio, da M. Dias. O Felipe enviou a pergunta por e-mail, então eu vou ler a pergunta e na sequência a gente responde, né? Então, o Felipe pediu para a gente comentar sobre preços e a implantação em fases e a reação da concorrência, né? Então, a pergunta é a seguinte: os reajustes de preços já foram totalmente implementados? Vocês acham que precisarão de novos aumentos, né? O setor tem se mantido disciplinado? Eu posso comentar. Oi, Felipe, obrigado pela tua pergunta. Bom, a princípio, sim, a gente não deve ter novos aumentos de preço, principalmente se tiver algo bastante pontual, olhando para o cenário hoje, né, quando a gente olha para o trigo, produção global indo super bem, americana indo bem, 53 milhões de toneladas, russa com 88 milhões de toneladas, Europa indo bem, Argentina também ali
com previsão de 20 a 22 mil toneladas. O Brasil teve um pouco de redução de área no Paraná, mas de modo geral, quando a gente olha para a oferta global, a gente não vê muita para o trigo, muita perspectiva de alta, né? Câmbio agora também no Brasil arrefeceu, então, olhando para o cenário atual, nenhuma perspectiva de novos aumentos. A M Dias, como líder no mercado, ela saiu na frente, colocou tabela antes dos nossos concorrentes. O que a gente viu foi todos os concorrentes acompanhando a companhia. Teve alguns especificamente em massas que foram com um percentual um pouco menor e a gente voltou no mês subsequente, e eu diria que agora, no mês de julho, quando você compara Price Index, está inalterado, ou seja, posso afirmar que todo mundo acabou indo nos mesmos patamares da M Dias. Então, nenhum descolamento de preço. Quando eu falo alguma oportunidade para o futuro, é coisa eventualmente ali estratégica, em alguma categoria que andou menos do que deveria, com algum impacto específico de alguma matéria-prima, mas nova tabela para todas as categorias, todas as regiões, não é o que a gente está vendo para esse ano, tá bom? A menos que o cenário mude completamente. Nossa próxima pergunta vem do senhor Guilherme Palhares, do Santander. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Fábio. Obrigado por pegarem as perguntas. Duas do nosso lado. Gustavo, você comentou agora um pouquinho sobre a questão do trigo. Queria ouvir um pouquinho da questão tarifária, onde a companhia se vê algum risco e aonde estaria esse risco principalmente. E no segundo ponto, eu queria ouvir um pouquinho de você sobre a questão das fábricas que tiveram a questão de desativação recente. A gente viu algumas notícias de até retomada de algumas linhas. Eu queria ouvir um pouquinho de vocês de como é que está a questão fabril de vocês hoje em termos de capacidade instalada, onde a gente está em termos de níveis de produção, para tentar entender um pouquinho da estratégia de aumento de volume, o que a gente consegue esperar daqui para frente. Oi, Guilherme, obrigado pela tua pergunta, bom dia. Bom, a respeito da questão tarifária, assim, a gente não vê do ponto de vista de compras nenhum risco relevante. Acho que hoje a gente tem ali entre Argentina e Brasil, 80% do nosso trigo vem desses dois países, ainda tem Estados Unidos e Canadá. Então, olhando para frente, conversando com as trading companies, nenhum risco do lado de matéria-prima, vamos dizer assim, relevante na nossa visão. Na ponta de top line, vendas, a gente tem uma área de exportação que tem evoluído bastante, somente no mercado americano, mas ainda é um trabalho incipiente. A gente está faturando algo próximo de 5 milhões, ali, 600 toneladas por mês. Isso representa 0,5% do total do top line. Então, também não é nada relevante. É só uma pena, porque fazia parte de um trabalho que a gente começou de forma consistente, esse número vinha crescendo, e o impacto inicial, esse sim, é grande olhando para a exportação, mas no todo, como companhia, nada relevante, tá? Então, ponto de atenção, algumas soluções já estão em curso. Então, a gente tem, por exemplo, algumas coisas que nós estávamos produzindo pelo Brasil e mandando para os Estados Unidos, estamos agora produzindo no Uruguai. Isso vai ajudar um pouquinho, mas tem um efeito ali no faturamento para os Estados Unidos especificamente, tá? Quanto à desativação das plantas, lembrando, né, nós desativamos Rio de Janeiro, uma parte de massas e uma fábrica de biscoitos no interior de São Paulo, ali em Lençóis Paulistas, né? Rio de Janeiro continua do mesmo jeito, a fábrica continua hibernando, ou seja, com as manutenções sendo feitas, mas sem produção. No caso de Lençóis, com a retomada do preenchimento do time comercial, o marketing, vocês lembram que nós fizemos uma mudança importante ali em outubro do ano passado.
O time hoje está totalmente completo, engajado, várias ações, principalmente no ponto de venda, muito mais participação assim, no ponto de venda, muito foco no sellout, execução. A gente já vê uma recuperação dos volumes, principalmente no que tange a biscoitos, né? E também passando pela região sul e sudeste. Isso nos fez a reativar a fábrica de lençóis que também estava hibernando, né? A gente falou que a gente estaria desativando temporariamente até que os volumes voltassem a crescer. Foi o que aconteceu. A gente imaginava que isso só fosse acontecer ali próximo do terceiro, quarto tri. Eu mencionei isso no call anterior, mas vamos dizer assim, as medidas já tomadas pelo novo time já começaram a surtir efeito no final do segundo trimestre. Já vê também essas ações entregando resultados para frente. Então, isso nos fez a reativar para não ter nenhum tipo de risco de corte e falta de produto para o mercado, tá bom? Mas bem concentrado em biscoito. Obrigado, Gustavo. Nossa próxima pergunta vem do senhor Pedro Fonseca, da XP. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo, Fábio, obrigado por pegar aqui as nossas perguntas. A primeira, eu queria fazer um follow-up na questão de preço, né? Acho que tanto o Gustavo quanto o Fábio comentaram já bem que não existe essa expectativa da companhia de, né, mexer em preço até o final do ano, dado o cenário de custo. Mas eu queria ouvir de vocês o que vocês têm visto do ambiente competitivo neste contexto de arrefecimento de custo, né? Se vocês acham ou começam a ouvir se tem algum competidor que estaria inclinado a eventualmente até voltar um pouco de preço agora nesses próximos trimestres. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação ao selling, né? As despesas de vendas aqui, que a gente viu uma eficiência bem interessante no segundo tri. E eu queria ouvir de vocês um pouco mais em relação a isso que a gente pode esperar para frente, né? Se esse talvez seria o nível run rate ali de despesas de venda para a companhia, ou se tem talvez eventualmente um pouco mais de suco aí para extrair dessas medidas que a companhia tem tomado, né? Como vocês citam ali no release de armazenagem externa, utilização de frota própria, enfim. Seria bacana ouvir nesse sentido. Obrigado. Eu vou começar aqui, Pedro, depois o Fábio complementa. No que tange a preço, eu acho que o mercado deu uma amadurecida grande, a gente não vê ninguém fazendo loucura, como a gente viu lá atrás. Eu acho que o cenário de estabilidade ajuda muito nisso, né? Quando você tem grandes variações, ou das commodities, ou de câmbio, isso gera uma confusão, porque nem todo mundo tem estoque, nem todo mundo tem hedge, tem gente que demora um pouco a fazer as contas de precificação adequada, muita companhia, principalmente as menores, não tem área de revenue management, price, então fica mais conturbado o ambiente quando você tem essas grandes variações aí, principalmente macroeconômicas. Não é o que a gente está vivendo agora, a coisa está mais estável, principalmente no âmbito das commodities. Isso faz com que o próprio mercado e a precificação fique mais estável. É o que está acontecendo. Então, mais uma vez, o que nos habilita a falar isso é o price index, né, que é como a gente está perante o mercado. E a gente não tem visto nenhuma grande variação de price index, o que é o ideal e como é que eu estou hoje, ou se houve mudança relevante de um tri para o outro. Então, eu diria que está um mercado bem mais estável do que a gente viu lá atrás, tá? Então, de preço, acho que é isso. De SG&A, a gente tem feito eu diria que um dever de casa grande no que tange a logística, nível de serviço, mas com eficiência, principalmente no sul e sudeste, que você tem menos massa crítica, né, menos volume. Então, a gente tem feito um trabalho importante de eficiência ali, revisando a operação dos CDs, tamanho, frota, e a evolução tem sido bastante relevante. Inclusive de custo por tom, né? Porque quando o volume cai, você tende a ter ali até uma economia, mas excluindo o volume da conta,
a companhia tem operado de forma mais eficiente. O selling, eu não vejo muita oportunidade de redução. Acho que agora tem que acelerar um pouquinho. O marketing, a gente deu até uma segurada, porque o time estava sendo preenchido ainda, o time estava sendo formado. Agora todo mundo in-house, vamos dizer assim, a gente imagina que as campanhas vão começar assim de forma mais consistente, né? Então, eu diria que no selling eu vejo oportunidade mais do lado do custo de servir, e mais investimentos no ponto de venda com marketing. Mais ou menos isso que a gente olha para frente. Eu não vejo, overall, assim, nenhuma mudança de patamar de SG&A como um todo, para cima, como a gente viu no passado, né? A gente vem dizendo isso, o patamar na nossa cabeça ideal é algo entre 18% e 20% da receita líquida, e esse vai ser o nosso target. Oi, Pedro, aqui é o Fábio. Só fazer dois complementos com relação a esse último ponto colocado pelo Gustavo, né? Quando a gente olha ali no selling, o selling tem logística, marketing e as despesas comerciais, né? O custo do frete do segundo TRI 24 para o segundo TRI 25, olhando por quilo, né, caiu 3,8%. Então, assim, isso é resultado direto de todas as iniciativas que a gente tem em curso para redução dessa linha e pela busca de produtividade, né? E como, por exemplo, assim, a entrega dos produtos das fábricas para as lojas dos clientes, sem a necessidade de alguns itens passarem pelos nossos CDs, né? Um outro ponto que eu acho que é importante comentar aqui, que é a questão do marketing. Nos últimos anos, nós fizemos lançamentos relevantes, né? Como, por exemplo, o lamen não frito no ano passado. Esse ano a decisão foi diminuir um pouco o número de lançamentos e focar no que a gente já tem no portfólio, né? Então, isso está demandando um pouco menos de investimento em marketing e uma parte da verba está sendo alocada bastante no trade, que é para gerar, dar giro nos pontos de venda. Tá super claro. Obrigado. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Fábio. Nossa próxima pergunta vem da senhora Isabela Simonato, do Bank of America. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo, Fábio, obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. Primeira delas focada na dinâmica de receita, né? Acho que ainda chama atenção a performance de volume, mesmo quando a gente olha para o semestre combinado, né? Ano contra ano e até em comparação a 2023, os volumes eles estão para baixo, né? Então, eu queria entender. Eu entendo que você não vai mais precisar subir preço, né? Mas tirando ao que cabe a execução da companhia, né? Olhando mais para a categoria como um todo, como que vocês vislumbram, né? Performance de volume daqui para frente? Vocês até mencionaram reabertura de capacidade, etc., mas na nossa visão parece um pouco ainda bastante pressionado, né? O consumo da categoria e sem grandes mudanças aí para frente. Então, eu queria ouvir de vocês o que vocês estão olhando para crescimento de volume da categoria. E a segunda pergunta, ainda em relação à top line, eu não sei se está muito claro para mim como vocês têm feito a implementação de preços, né? Acho que nos últimos dois calls, e principalmente no call do quarto TRI, se eu entendi bem, a mensagem era que vocês não iam mais tanto liderar aumento de preços na categoria, né? Ia tentar ser uma coisa um pouco mais conjunta com o movimento dos peers. E pelo que está, né, pelo que está sendo dito aqui, parece que isso mudou um pouco, né? Que vocês lideraram aumento de preços recentes. E quando a gente compara, inclusive, performance de vocês, tudo bem que tem um impacto do mix, mas performance de vocês com o que foi sellout da categoria, de fato, parece que vocês foram um pouco além. Então, se vocês pudessem relembrar como que vocês estão pensando hoje em dia
estratégia de aumento de preços quando necessários, enfim, é só para a gente ter isso um pouco mais claro. E por fim, vocês mencionam no release, né, a voltar um pouco à distribuição direta de fábrica para varejista, aumentar a utilização da frota própria. Eu queria entender se isso, um pouco qual que é a magnitude disso dentro da estratégia de distribuição de vocês e o que que a gente pode pensar em termos de impacto. Obrigada. Tá. Isabela, Gustavo, obrigado pela tua pergunta. Bom, em relação ao volume, o volume está pressionado, não é nem só no Brasil, né? Você pega as 11 empresas globais de consumo, todos tiveram pricing increases, né? Mas o volume das 11, 3 conseguiram ter algum tipo e super sutil crescimento de volume. Então, o mundo inteiro com essas inflações, esses custos subindo no mundo inteiro, tiveram que precificar e o volume o consumidor vem sentindo já há algum tempo. Então, é o que está acontecendo com o mercado, né? Você pegar o mercado que divulgou, que nem M Dias, mas de biscoito, ele cresceu 8 de preço e caiu 4 volume. Então, tá realmente o mercado, em termos de volume, ele está mais desafiador no Brasil e no mundo quando você olha para consumo. No nosso caso, a gente tem se desafiado a duas coisas, a ganhar market share, tanto em volume como em valor. E essa tem sido nossa preocupação e meta, olhando hoje e para frente, né? Tem coisa que não dá para a gente controlar. Tem algumas categorias onde a M Dias tem 60%, 70%. Tem alguns trabalhos específicos para tentar fazer com que o mercado como um todo cresça, já que a M Dias é grande parte desse mercado, mas de modo geral é difícil você combater um mercado mais resistente a novas precificações, mas o que a gente tem se desafiado mais uma vez é ter uma performance melhor do que o mercado, até porque a gente perdeu algum market share no passado. É por isso que a precificação, assim, acho que a metodologia tá um pouco diferente desde o planejamento. Estamos fazendo planejamento trimestrais, estamos negociando com uma antecedência grande com cada um dos varejistas, olhando por categoria, por região. Naturalmente, é quase que impossível a gente não puxar esse mercado, somente em algumas regiões onde a nossa participação é super, hiper relevante. A gente tem que sair na frente. O que a gente está fazendo é tomando, vamos dizer assim, mais cuidado para não se desposicionar dos competidores. A gente brigou muito, a gente comprou muito essa briga de puxar essa categoria por muito tempo, mas chegamos à conclusão que isso custa muito. Então, eu diria que a companhia está tendo mais agilidade para corrigir, eventualmente, aumentos de preços que não foram acompanhados pelos concorrentes. Então, esses gaps que a gente via no passado, a gente não está vendo mais. Ou seja, a gente sai na frente, precifica, olhando categoria por categoria, região por região, mas, eventualmente, quando algum competidor não segue, a gente está tendo a agilidade suficiente para posicionar dentro do price index correto. Essa tem sido a lógica. Lembrando só que esse trimestre teve uma evolução de mix bastante importante também, tá? Então, o mercado caiu de forma geral, o volume, no nosso caso, grande parte do preço veio de mix. Depois o Fábio pode aprofundar um pouco mais. Distribuição direta tem muito a ver mais com os grandes volumes, né? São os grandes traders, né? Muito cash and carry, e visa basicamente, principalmente Sul e Sudeste, você ter uma melhor eficiência e uma melhor margem de servir. A gente não tem ainda a dimensão para te dar, vamos ver se a gente consegue, talvez no próximo TRI, dar uma perspectiva sobre quanto isso vai significar ao longo do tempo. Só o Isa, é o Fábio aqui, voltando aqui nesse último tema comentado aqui pelo Gustavo, a gente no próximo TRI traz aqui um pouco mais de granularidade disso, né?
dessa questão da distribuição direta, que acontece basicamente no país todo, né? Pelo menos em termos de potencial, principalmente no canal Cash and Carry. A questão do uso maior da frota própria é algo que está mais concentrado no Nordeste, lembrando que o Nordeste é algo próximo de 60% das nossas vendas, né? Em termos de, talvez, de magnitude, né, desses movimentos, se a gente olha a linha de frete, né, do segundo trimestre, que é o que está nas demonstrações financeiras, a gente vai ver que houve aí por quilo a redução de 3,8%, que acho que eu mencionei já na pergunta anterior, e em termos nominais, algo próximo de 21 milhões de reais de redução de despesa, né? Mas aí no próximo a gente traz um pouco mais de granularidade desse tema. Obrigada. Nossa próxima pergunta vem do senhor Henrique Brustolin, do Bradesco BBI. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo, Fábio, obrigado por pegar minhas perguntas. Eu tenho duas também. A primeira do lado de volumes. É, Esse ano vocês têm uma base de comparação, né? Pensando na comparação anual, que é bastante distorcida, né? E aí a gente tem ainda alguma dificuldade de ver justamente essa recuperação, né? Ah, o que eu queria pedir é se vocês pudessem qualificar, assim, quando vocês veem a performance comercial ao longo de 2025 e entrando no Q3, como que você vê essa performance de volumes de fato ganhando tração, né? E quais são talvez os principais indicadores que dão confiança que essa recuperação está acontecendo de uma forma, né, mais estrutural e que a gente pode pensar nela continuando para frente? Essa é a primeira. E a segunda é sobre a margem bruta de vocês, né? Pensando também na comparação anual, que a gente ainda vê uma compressão. Mas a impressão que a gente tem é que o custo de commodities, custo unitário, ele ainda foi negativo no Q2, mesmo comparando com o Q1, né? Então a pergunta é se isso faz sentido, e aí o benefício de custo começa a ficar mais claro, né, ao longo do segundo semestre. E nesse sentido, né, voltando para a discussão que aumento de preço não é algo que vocês devem perseguir no ano, quão confortáveis vocês estão, né, com o patamar de preço atual para pensar na margem bruta recuperando, eu vou dizer para os patamares de 35%, 36%, que seria talvez o necessário para a margem EBITDA voltar lá para os mid-teens, né? Então, se essa recuperação é mais uma discussão de volume mesmo voltando, ou se tem algo de preço que para chegar lá ainda teria que acontecer. Obrigado. Eu vou começar aqui, Henrique, depois o Fábio complementa. Deixa eu começar pela margem bruta, né? Sim, a gente teve uma pressão de custo, porque mesmo com a estabilidade ali do trigo, quando você pega o trigo versus o valor do dólar, ele acabou ficando mais alto do que o custo unitário do passado. Então, realmente o câmbio ali, principalmente do início do ano, batendo 6,20, algo próximo, atrapalhou um pouco essa questão impactou bastante essa questão dos custos. Deve ver uma melhora, dado essa retomada do câmbio, uma melhora em termos de custo e, consequentemente, margem. Eu diria que não só pelo custo, mas também pelo aumento dos volumes e diluição do custo fixo. Se nada acontecesse, né, o próprio terceiro trimestre e o quarto também são trimestres melhores do que o primeiro e o segundo trimestres do ano, né? Historicamente é isso que acontece. No nosso caso, a gente percebe que as ações em curso já estão surtindo efeito. Eu vinha comentando que eu esperava ver alguma coisa diferente ali no terceiro, quarto tri, a gente já viu alguma coisa acontecendo em maio e junho, importante, em função da mudança de mindset. Quando a gente olha para volume, eu estou vendo as negociações muito menos baseadas em negociação com o trade por si só, e muito mais um olhar conjunto da gente com o trade para sellout, ou seja, o que nós podemos fazer olhando para sellout para que a venda aconteça junto ao consumidor. A gente não quer que nenhum varejista fique estocado no mês específico e deixe de comprar no meses subsequentes, somente no momento que você tem um custo financeiro com a Selic a 15. Então, nós estamos fazendo planos trimestrais com o trade para garantir que as metas desses planos
combinados sejam atingidas olhando para sell-out. Acho que a dinâmica nesse sentido tá mudando mais rápido até do que, sinceramente, nós imaginávamos. A receptividade do trade por esse tipo de plano está sendo super aceita, boa. Então, assim, olhando para frente, eu vejo crescimento no volume por si só, por questão sazonal, crescimento no volume por melhoria de processo, foco no sellout, mais controle e cuidado na execução no ponto de venda. Estou vendo o time muito mais engajado e obviamente, melhores margens em função disso que eu te falei, diluição, menor custo para os próximos trimestres. Oi, Henrique, bom dia, aqui é o Fábio. Eu só queria complementar aqui a fala do Gustavo, né, que você perguntou assim, o que que nos dá, acho que confiança, né, de que podemos manter a mesma atração, né? O que a gente tem visto ao longo dos últimos meses é a consistência, né? Então a gente vê consistência nos volumes, aí são os volumes de sell-in, consistência também no sell-out, né, que é o sell-out puxando o sell-in. Isso tudo deixa a operação muito mais fluida e previsível, né? Tanto do ponto de vista comercial quanto do ponto de vista de operações, que é a produção e a distribuição, o que acaba sendo muito favorável para a rentabilidade do trimestre, né? Então, acho que assim, essa consistência que a gente tem visto ao longo dos últimos meses, né, assim, nos dá a confiança de que podemos sim manter a mesma atração dos volumes. Tá ótimo, pessoal. Muito obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Duarte, do BTG Pactual. Por favor, pode prosseguir. Oi, bom dia, Gustavo, bom dia, Fábio, prazer falar com vocês. Duas perguntas aqui do nosso lado também. A primeira, eu queria pedir se a gente tivesse ainda acesso a algumas das informações que vocês costumavam abrir até meados do ano passado, tanto no que respeito a canal, né, como geografia. Eu queria entender se esses elementos tiveram, na visão de vocês, algum impacto mais significativo naquilo que nós estamos vendo para preço médio nesse trimestre. Né? Em adição a isso, vocês já mencionaram que houve um efeito positivo de mix, que eu imagino que seja mix de produto, possivelmente uma venda de biscoito, por exemplo, em relação a outras categorias, mas queria só, se vocês pudessem, ainda que vocês não abram mais essa informação, se vocês pudessem qualificar, além do mix, algum efeito de canal ou de geografia que possa também ter impactado a evolução dos preços médios do trimestre. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria fazer referência ao que o Gustavo falou logo no começo da apresentação, né? O Gustavo falou de fortalecimento das capacidades comerciais e vocês destacaram, tanto na apresentação como em algumas respostas, né? Falaram de maior venda, distribuição direta, de aumento de participação de frota própria e mais intensidade no trade, né? No trade marketing, possivelmente a custo de gasto com marketing que a gente viu na despesa com venda de vocês. E aí né, quando a gente olha, usando esses três exemplos que eu acabei de mencionar, e certamente haveriam outros, né? Quando a gente olha essas iniciativas, várias delas vão numa direção quase que opostas àquilo que a companhia se propôs a fazer por algum tempo ao longo dos últimos anos, quando vocês começaram a usar, por exemplo, mais distribuidor terceirizado e intensificaram o gasto com marketing. Eu queria ouvir de vocês, né, aproveitar essa mudança aí do sentimento que esse trimestre traz, e vocês já comentaram bastante. Queria entender o que vocês entendem de impactos positivos já a curto prazo, ou mesmo médio e longo prazo. O que vocês entendem que essa correção de rota ela traz para a companhia de diferente daquilo que nós vimos nos últimos anos, né? Eu
Eu aproveito para dar o palpite quando a gente pensa em market share, que eu acho que é uma linha que não foi tão feliz ao longo dos últimos anos. Mas eu queria, se vocês puderem explorar isso um pouco mais, eu acho importante. Obrigado. Oi, Thiago, eu vou começar aqui com a última, depois o Fábio me ajuda aqui, tá? Obrigado pela tua pergunta. Pô, sensacional essa pergunta. Eu acho que, eu não sei se a gente pode chamar de correção, né, de rota, ou se são momentos diferentes. Eu acho que lá atrás, eu cheguei aqui em 2019, né, a gente estava num processo ali, por exemplo, de escalar a marca Piraquê, era uma marca super concentrada no Rio de Janeiro, um pouquinho no Espírito Santo, e muito desconhecida para o resto do país. Então, naturalmente, você tinha que fazer um trabalho de branding. Se a gente pegar, foi a marca que a gente mais investiu, né, nos últimos anos. Assim, puta, não era necessário fazer? Eu acho que sim, era. E acho que o resultado está aí. A gente mais que dobrou quando a gente olha para faturamento. A marca Piraquê, ela está praticamente exposta em todo o Brasil. Então, teve um trabalho aí importante de branding para aquele momento. Acho que esse trabalho de branding também foi muito importante para aqueles momentos de necessidade de maiores precificações, né? A gente lembra lá, quando veio pandemia, tudo, os custos praticamente dobraram. Quanto menos força de marca você tem, mais dificuldade você tem na precificação. Então, eu diria que nos momentos anteriores, esse tipo de coisa tinha que ter sido feito mesmo. Assim, puta, talvez um pouco menor intensidade ou maior. É uma discussão que acho que ninguém tem resposta, até porque é difícil você medir na vírgula. Era bom que tivesse um modelo matemático, mas não tem. A gente já viu aqui várias tentativas de tentar extrair exatamente o número para isso, mas não existe. Mas conceitualmente, eu acho que aquele momento fazia sentido. O que a gente vê agora é que é um momento muito mais de você voltar para essa precificação que foi importante lá atrás, dado o custo inflacionário, né? Senão nossa margem estaria, sei lá, 5%, hoje está em 13%, e se a gente tivesse essa capacidade de precificação, a companhia estava com rentabilidade muito menor. Então teve seu valor e fez sentido naquele momento. Agora, com essa estabilidade e com as marcas tendo já um destaque, o Fábio mostrou a pesquisa, né, de recall de marcas, as marcas mais presentes nos lares brasileiros, a gente entende que não é que a gente vai deixar de investir em brand, mas é o momento de reduzir um pouquinho e aumentar numa área que a gente não estava, vamos dizer assim, priorizando como brand lá atrás. É um pouco dessa dinâmica, né? Dado que esses aumentos de preço nos levaram realmente, como você falou, a uma perda de market share. Eu sempre falei que um market share muito abaixo de 1/3 incomodaria muito a M Dias. Então, tem todo um trabalho que vai desde execução comercial mesmo, né? Rotina comercial, com revisão, com planejamento trimestral, KPIs específicos, reunião diária do time de vendas com as matinais. Tem um trabalho de rotina comercial em curso, e começou ainda esse ano, que vai surtir efeito na execução. Eu diria que tem um trabalho de execução grande aí. Mas, além disso, a gente precisa também melhorar os investimentos para ajudar essa execução, né? Uma coisa é eu colocar o meu produto na gôndola, outra coisa é incentivar o consumidor a levar o meu produto. E como é que eu faço isso? Botando mais degustação nas lojas, aumentando os pontos extras, gerando promoções, anunciando nos tabloides dos varejistas. Então, essa tem sido um pouco da nossa cabeça, até para fazer aquela recuperação de market share que você mencionou. Então, eu acho que essa é um pouco da lógica, Thiago. E venda direta, não é uma mudança relevante. A gente está vendo algumas oportunidades de venda direta. A gente tem muito mais plantas industriais no Nordeste do que no Sudeste. Então, tem alguns produtos que a gente não consegue atender do Sul e Sudeste. Para que eles cheguem a uma margem adequada, quanto mais venda direta eu conseguir fazer para os altos volumes, é melhor. Então é muito mais nesse sentido, eu não vejo como uma ação transformacional, tá?
Para mim, o transformacional está na forma de execução, com as rotinas diárias de venda, maiores controles, maiores cobrança, follow-up do time comercial, engajamento, com o apoio do trade marketing no ponto de venda, do que eventualmente mudança de atendimento via venda direta, tá? Fábio, você quer comentar sobre o Pergunta 1, que é canal, enfim, Sim, como a gente divulgava antes? comento sim. O Thiago, assim, com relação a. Eu imagino que você deva estar perguntando sobre preço médio, né? É, olhando o que a gente viu de evolução do primeiro tri para o segundo trimestre, não houve nenhum grande impacto de mix entre os canais ou mesmo entre as regiões, né? Acho que o principal diferencial ali que permitiu uma melhora do mix e aí um impacto favorável em preço médio foi a retomada de um crescimento mais acentuado da categoria de biscoitos, que é onde a gente tem, que é praticamente metade da nossa receita e que a gente tem um preço médio acima de R$ 10 por quilo em termos de receita líquida, né? Então, assim, a retomada do crescimento de biscoitos é fundamental para a melhora do preço médio, sem considerar qualquer tipo de repasse de tabela, né? Quando a gente olha a questão de mix, né, de canais, regiões, no nível de margem, né, aí já falando mais da margem ali no bottom line, acho que tem uma série de iniciativas que foram feitas para melhoria de eficiência, né, nas regiões sul e sudeste que já começaram a apresentar resultados assim bastante favoráveis para a margem EBITDA do trimestre. Tá ótimo, agradeço. Obrigado. Nossa próxima pergunta vem do senhor Lucas Ferreira, do JP Morgan. Por favor, pode prosseguir. Oi, pessoal. Boa tarde. A minha pergunta é sobre a geração de caixa, e foi bem forte no trimestre, mas pelo que eu estou entendendo, vocês ainda devem ter algum ganho na ponta ali na linha de estoques, né? Porque os preços continuam a cair, os preços em reais das principais matérias-primas. Não sei o que dá para dizer muito no lado de clientes e fornecedores, mas a expectativa é que o EBITDA continue crescendo com uma melhora da linha ali de estoques. E você já está com uma posição bem confortável, né, de caixa. Então, minha pergunta é ah, como é que vocês avaliam isso? Se dá para a gente esperar uma distribuição maior ah, nos próximos trimestres e se eventualmente o CAPEX entra alguma coisa nova ali nos planos, né, da forte geração de caixa. E a minha outra pergunta é só para esclarecer um ponto, assim, quando a gente olha os gráficos que vocês colocaram de matérias-primas e olha os números do CBOT, por exemplo, né, parece que ainda tem mais queda contratada de custo, assim, os preços do óleo de palma estão caindo 10% em dólar, do trigo 5% em dólar year to date, aí o câmbio está quase 15% mais forte, né, year to date. Então, essa é a minha pergunta, se na ponta vocês já estão vendo uma redução expressiva dos custos. Obrigado. Oi, Lucas, Gustavo, eu vou começar aqui, o Fábio me ajuda depois. Eu não, assim, tem, como eu falei até anteriormente, né, tem sim uma queda contratada, se nada mudar, em função do que você acabou de comentar, né? Trigo estável, câmbio caindo, palma também. Mas essa liberação de capital de giro tem dois efeitos. Primeiro, tem a ver com volume também de estoque, o volume comparado com os trimestres anteriores. A gente tinha mais estoque de trigo, agora com o trigo estável, e com esse custo do carry, os estoques estão menores. Então, não foi só questão de custo que fez com que esse capital de giro fosse liberado. Sob o ponto de vista de custo, sim, deve ter mais liberação. Sob o ponto de vista de volume de trigo,
eu não acredito que a gente consiga liberar mais. Acho que o volume de estoque atual tá ok. Teve também uma evolução importante em função do planejamento integrado dos estoques de produto acabado. Acho que a gente está com um controle bem mais adequado. Então, acho que de estoque é isso. Sim, podemos ver custos melhores para frente, dado o cenário atual. Liberação de estoque só advindo de menor custo, não de menor volume. A gente acha que os volumes já estão em níveis adequados, vamos dizer assim. CAPEX, a gente está no curto prazo, a gente não deve ver nenhuma mudança expressiva. Talvez para os próximos anos, talvez a gente tenha alguns projetos de modernização e eficiência operacional, a gente está na fase ainda de estudo. Estamos iniciando as discussões para o próximo ano agora, tivemos as primeiras discussões de premissas com o Conselho na semana passada em São Paulo, na sexta-feira. Então, tem algumas coisas que nós vamos precisar fazer para ter melhores custos operacionais, custos de produção, mas não vai pegar nesse ano. Esse ano a gente pode pegar um CAPEX normalizado ali, sem aquele efeito que a gente viu no passado do SAP, né? Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem do senhor Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Por favor, pode prosseguir. Bom dia, Gustavo, Fábio, obrigado pela pergunta aqui. Tem um ponto que eu queria explorar com vocês um pouco mais, que é essa comparação do top line de vocês com os dados da Nielsen que vocês reportaram aqui. O que chama a atenção é que a performance de sell-in da companhia outperformou bastante, né? Os dados de sell-out e Nielsen. Aí a minha dúvida seria entender se essa diferença se dá, né? Há uma diferença do sell-in com o sell-out no trimestre, né? Então tentar entender um pouco melhor se o sell-in cresceu na frente do sell-out. A gente pode estar vendo algum movimento de aumento de estoque no varejista aqui por conta disso, ou se a diferença de performance do sell-in de vocês com os dados da Nielsen que a gente vê é algo mais geográfico ou de mix, conforme mencionado aqui nas perguntas anteriores, né? Então, no limite, eu queria entender um pouco desse nível de estoque no varejista aqui, que é uma discussão que a gente tem visto para outras empresas de consumo também, né? Acho que com custo de capital mais alto, essa é uma discussão que fica mais frequente, né? Até em calls passados com vocês mesmos aqui, a gente já discutiu isso. Então, eu queria pegar um pouco da percepção de vocês sobre essa dinâmica de como está o nível de estoque no varejista em linha com toda essa discussão de comparação de sell-in e sell-out que a gente fez aqui. Obrigado, pessoal. Oi, Gustavo, bom dia. É o Fábio falando aqui. Acho que assim, obrigado pela pergunta. Primeiro ponto que a gente monitora, né? Assim, os estoques dos itens da M Dias nos clientes, assim, nenhuma mudança, né? Para cima ou para baixo, e a gente consegue ter visibilidade assim tanto nos clientes de varejo e alguma leitura também nos distribuidores, então não vimos nenhum tipo de sobreestocagem nos clientes. Acho que a sua leitura tá correta, acho que o sell-in veio antes que o sell-out, quando a gente olha os números desse trimestre. E algumas leituras mais assim de curtíssimo prazo de sell-out já começam a apontar para uma recuperação de share, né? Perfeito, Fábio, muito obrigado. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao senhor Gustavo para que faça as considerações finais. Bom, queria agradecer a todos pela participarem aqui conosco nesse call de resultado e reforçar a nossa disponibilidade para conversar com vocês, tirarem dúvidas adicionais e dizer que a companhia está muito confiante ali no futuro, certa de que as mudanças que foram feitas foram necessárias e começamos ali a colher os resultados que a gente imagina que serão resultados consistentes com o nosso plano estratégico. Então, mais uma vez, obrigado a todos. A videoconferência da M. Dias Branco está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.